Nós chegamos ao momento mais importante desta celebração. Temos 35 minutos para estudarmos ainda dentro do tema Construindo Famílias Fortes. Estamos na 12ª parte deste assunto. Logo mais à noite, um tema diferente. Ou melhor, um título da mensagem diferente. Pois o título de hoje de manhã, o segredo do domínio próprio. Diz o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Uma cidade, nos moldes antigos, né, a primeira barreira de proteção eram suas muralhas, seus muros. Imagine uma cidade derribada, que não tem os muros, é totalmente desprotegida. Qualquer bomba lhe ataca, extermina com as pessoas dentro da cidade e há uma destruição. Assim é o homem que não tem controle de si mesmo. Assim é um homem que não tem domínio próprio. Que Deus nos ensine a respeito dessas verdades, porque o nosso foco é mudarmos a nossa vida para abençoarmos a nossa família, construirmos famílias fortes. Senhor Jesus, eu oro e peço ao Senhor conhecimento, eu peço revelação do Teu Espírito. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações, em primeiro lugar, nos alimentando espiritualmente, fortalecendo a nossa alma, mas que também das instruções que vamos receber em nossa mente, possamos colocar em prática e ver o resultado positivo disto, Senhor. Então, aqui está a nossa vida. Eis-nos aqui. Fale o nosso coração. Eu peço, até mesmo em particular, que o Senhor use a minha vida como ministro deste altar. Não posso, sozinho, Senhor, ministrar alguma coisa ou falar alguma coisa de mim mesmo, ainda que como um conselho de experiência, eu abro a minha boca para que seja o Senhor a falar através de mim. Portanto, aos que estão aqui presencialmente, pelos quais eu louvo ao Senhor, aos que estão pela internet, alguém que está ouvindo o CD nesta hora, esta mensagem chegou até esta pessoa, abençoe este coração com a Tua palavra. Oramos por isso no nome de Jesus. E dizemos juntos, amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, nosso maestro Eduardo. Eu quero me dirigir à Igreja Cristo Vive, à minha família espiritual, meus irmãos em Cristo, de uma forma encorajadora. Eu quero te entusiasmar a que você se torne forte na sua conduta e, por consequência disso, você construa uma família forte também. Agora, a minha recomendação de hoje é que você viva o fruto do Espírito. A gente sabe que a nossa vida é como uma árvore, ou melhor, como galhos desta árvore. Jesus é a árvore principal, nós somos galhos, e nas pontas dos galhos o fruto deve aparecer. O fruto vem direto lá da seiva, de todo alimento que o tronco principal pode dar. Então, que você crie esse tipo de hábito, de se submeter ao Espírito Santo e ter domínio próprio. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é também domínio próprio. A gente usou aqui durante o mês inteiro esse texto, né, de Gálatas. Ele diz, é domínio próprio. Algo que o Espírito manifesta na vida do crente. Então, que com esse domínio você aprenda a vencer a ti mesmo, que você aprenda a vencer os teus impulsos negativos e que você não seja um gerador de confusão, de complicação ou de problemas para os seus relacionamentos. Estou falando vários relacionamentos no sentido do marido para a esposa, esposa para o marido, pai para o filho, irmão para irmão, primo com primo, avô com neto. Estamos falando de família. E todos nós, em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer idade, nós precisamos ter domínio próprio nas diversas situações da vida.
Porque senão a gente se expõe, a gente fica como esse exemplo aí de uma cidade derribada, sem muros, a gente fica desprotegido, a gente se torna vulnerável, até mesmo a alguns dardos, flechas e ataques do inimigo. Quando nós não cuidamos do domínio de si ou do nosso domínio, a gente se torna uma cidade desprotegida, sem muros. Isso é muito prejudicial para nós, em primeiro lugar, mas também para a nossa família. Então nós temos que dominar o ímpeto. Eu sei que às vezes isso é uma questão bastante complexa, ainda mais para nós assim, brasileiros, né, ou carioca. Você sabe que para quem é de fora, de São Paulo, de Minas, aí, de todo o Brasil, carioca, vamos assim dizer, sem criar aqui preconceitos, tá? Sem criar estereótipos, não é comédia que eu estou fazendo, não. Mas assim, o paulista é considerado como o quê? Trabalhador. Alguém acertou, pelo menos é o que eu também ouço, né? O baiano, e eu tenho sangue baiano dentro de mim, bichinho. Ô painho, meu pai é baiano. O baiano não é preguiçoso, é descansado, né? Não vamos criar aqui o estereótipo negativo, não. O que mais tem aí dentro das regiões? Alguma característica? O mineiro, desconfiado, está sempre quietinho, né? E o carioca, não só o fluminense, mas o carioca, folgado. O que eu tenho ouvido ultimamente é isso, ele é folgado. É o malandro, é o espertalhão, mas assim, é o folgado. Os paulistas dizem muito isso de nós. Então, dentro da nossa cultura, mais aproximadamente de nós aqui, do Rio de Janeiro, dominar o ímpeto, ter domínio de si, pode ser uma coisa bastante complexa. Até no sentido de que você diga assim, eu vou mudar e todos à minha volta não mudam. Eu não vou ser trouxa. Eu não vou me tornar mole. Eu não vou ser frouxo, já que todo mundo guerreia, todo mundo pleitia, todo mundo cai para dentro da briga. Mas olha, eu vou te dar um conselho, amado. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Outro dia eu estava comentando aqui situações assim, do dia a dia, do trânsito, por exemplo. Estamos falando de domínio próprio, para dentro de família, mas vamos pensar numa situação de trânsito. Alguém chega lá no céu, naquela velha história para São Pedro, para São João, São Tiago, e diz, eu cheguei aqui no céu, morri, cheguei aqui, mas eu tive 90 anos de idade lá na terra. Que bom, viveu bem, morreu com saúde, está ótimo, feliz. Aí o outro da fila, 22 anos de idade, você também chegou no céu, salvo pela graça de Deus. O que houve com você? Teve alguma doença? Não, eu discuti com o moço no trânsito, tomei um tiro na cabeça, morri, mas estou aqui no céu. A pessoa morre num segundo de deslize, porque não se segura. Agora, para dentro de casa não tem crimes, ninguém se mata, você que pensa, né? Para dentro de casa só tem discussões, arranca-tocos, às vezes um palavrão aqui, outro ali, mas entre tapas e beijos, a gente se ama. Só que o coração da esposa fica ferido, a mente, o pensamento do marido fica desconfiada, ressabiada, quando a gente não segura o ímpeto. Então, diz aqui o texto que o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade inteira. Então, amados, falando aqui dentro do nosso carioquês, é hora de baixarmos a bola. Ok? Um amém? Quem dá mais? 3 amém? Eu prefiro eu gosto que você concorde comigo, porque pelo menos eu penso assim, a palavra está chegando, alguém está concordando. É o primeiro passo para a gente colocar em prática. Vamos dizer dentro do carioquês, vamos baixar a bola. Ai, aleluia, povo obediente, né? Então, geralmente, o que não tem domínio de si, ele cai no abismo.
Já ouviu aquela expressão? Fulano é precipitado. Já ouviu? Compara com um precipício de uma montanha. O precipitado, na origem da palavra, é aquele que se joga de um abismo. Não é só o que sai apressadamente para resolver alguma coisa sem pensar, não. É claro que o termo é colocado nesse tipo de situação. O precipitado é o que corre e fala antes de pensar, age antes de se organizar. Então, geralmente, o que não tem domínio de si, se precipita. Daí o Provérbios 14, 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. O que ele coloca lá em cima é a loucura, o fervor, sabe, a coisa da guerra, da batalha. Então nós temos que saber controlar a nossa vida. Provérbios 29, 11, eu vou lhe passar bastante passagens de Provérbios hoje. Diz que o insensato, ele expande toda a sua ira. Gritou comigo, eu grito de volta, e mais forte. Pisou no meu calo, eu dou-lhe uma rasteira, passo-lhe uma banda. O insensato, ele expande toda a sua ira. Agora o sábio, afinal, lhe reprime. Não vou entrar nos termos aqui de psicologia, de terapia, mas não é aquela questão de eu não posso reprimir um sentimento, eu não posso reprimir um desejo. Não estou falando disso, mas sim no sentido de reprimir, de segurar as pontas. Então, o sábio, ele segura o ânimo. Pode dar vontade de pegar alguém pelo cangote. Pode dar vontade de se vingar, mas ele respira fundo, ele conta até 10, ele conta até 20 e ele segura as pontas, ele segura a onda. Nós temos que saber controlar tudo isso, amado. Mas bispo, o domínio próprio é resultado do Espírito Santo na minha vida. Então se Deus não está fazendo isso por mim é porque Ele me entende. Amado, não pense assim. Dê lugar ao Espírito Santo. Sabe como o Espírito Santo age? Na medida em que ele nos ensina pela palavra. Você é ensinado, você sabe do caminho certo e você se rende a isso. Se você quiser lutar contra Deus, você vai ficar lutando, vai ficar sendo do contra, vai andar na contramão de Deus. É claro que no final de tudo, não é bom lutar contra Deus, porque Deus sempre vence. Então é melhor aceitar, é melhor se render. Olha que coisa que Salomão disse aqui em Provérbios 26, as comparações que ele fez. O açoite é para quem? Está todo mundo acanhado hoje, né? O açoite é para o... Não muito propriamente dito. É triste ver alguém açoitar, o cavalo se movimentar e tal. Mas assim, o cabresto ou o freio é para quem? E a vara para as costas dos insensatos. Significando que a vida ou situações se encarregam de castigar, de fustigar as costas do insensato. Então o versículo 4 diz assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Você deve perceber que o domínio próprio tem a ver com aquilo que dizemos. Cuidado com o indivíduo que é nervoso, que é irado. Não responda a ele na altura do nível dele, seja lá no alto, seja lá embaixo. Deixa a coisa passar. Agora, isso é muito bom para a gente lidar com as pessoas na rua, com amigos e colegas de trabalho. Mas vamos trazer sempre isso para dentro de casa. Às vezes o marido diz assim: não, eu não brigo com o chefe, eu não brigo com o gerente. É claro, ele é esperto. Eu não falo nada. Mas quando minha esposa põe alguma coisa ali na mesa, quando minha esposa fala de algum assunto, eu boto tudo às claras, eu gosto de conversar tintim por tintim, e eu boto banca, aqui quem manda sou eu. Deveria ser mais enérgico na hora em que as pessoas te tratam mal lá fora, se impor, se colocar no seu lugar. E em casa, ser manso. Então, às vezes, nós confundimos aí os momentos da vida.
A gente fala muita coisa dentro de casa, fere o coração do cônjuge, fere o coração da esposa, do marido, e nem percebemos. Eu vou lhe falar, inclusive, a partir desse momento aqui da mensagem, já passamos 10 minutos fazendo aqui essa introdução, que uma das áreas importantes na qual devemos praticar o domínio próprio é com relação justamente ao que falamos. O nosso ímpeto, a nossa maneira de ser, o controle ou a falta de controle de si mesmo, ela sempre se expressa pela nossa boca. Por isso que muita gente é palavruda, fala palavrão, grita, porque a pessoa não tem esse controle de si. Então nós temos que pensar nisso. Dominar a língua nos livra de um monte de problemas. E Tiago disse assim: a língua é fogo. Tiago 3,5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Você não percebe como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Você risca um fósforo e incendeia uma plantação inteira. Ora, o versículo 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está aqui, em termos comparativos, pequenininha, né? Dentro do nosso corpo, nos membros do corpo, mas contamina o corpo inteiro. Pode fazer mal à pessoa inteira, pode fazer mal à família inteira. Ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. E até parece que ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Dá essa impressão que vai lá um capetinha e coça a língua da pessoa, para a pessoa falar o que está pensando. Ah, mas bispo, aí está o problema. Eu penso, logo eu falo. Amados, segura a língua, domine-se. Devemos guardar a nossa boca. Por exemplo, numa discussão, eu estou falando de discussão no sentido mais brando, não é debate, mas numa discussão de assunto. Vou discutir o assunto com a minha esposa. Vou tratar de um assunto, vou discutir o assunto com o marido, com os filhos. Numa discussão ou numa conversa, pense antes de falar. Se organize. Anote num caderninho, anote num papel. Vamos sentar para discutir a nossa relação. Tem alguns pontos pendentes, às vezes por questão econômica. E daí você não para conversar, a coisa não se harmoniza. Às vezes por uma questão de relacionamento íntimo, sexual, a pessoa não fala do que quer, não fala do que gostou, que não gostou. Aí nunca conversa, nunca discute o assunto. Nessas horas, anote, se programe. Sente, converse, discuta, mas pensando antes de falar. Tiago, aqui mesmo no capítulo 1, 19, ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, até para que vocês sejam tardios para se irar. Vê como uma coisa vai ajudando na outra. Ah, eu falo, ela rebate. Eu falo, ele discute, ele grita. Então eu grito também. E aí os filhos entram na discussão. Quando vê, está uma coisa de correria, de gato e rato. Lá dentro de casa, aí todo mundo irado. Ouça mais, fale menos. Dizem os grandes especialistas de anatomia humana que Deus, de propósito, nos deu uma boca e duas orelhas. Algumas são de abano. Deus deu duas orelhas. Para a gente ouvir mais, falar menos. O Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma. Agora, o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Aí tem aquele ditado, né? Ah, você fala o que quer, ouve o que não quer. Não é só por uma questão disto. Ah, então haverá o rebate. É por uma questão, veja bem um ponto que eu estou tocando. Por uma questão de não magoar o coração do amado, da amada, do cônjuge, do companheiro, da companheira. E com isso a gente constrói uma família forte. Com isso a gente edifica bem a nossa casa. O Provérbios 12:13 diz assim: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. O indivíduo que é mau, né? Pelo que ele fala, ele acaba se amarrando todo, se enlaçando todo. Agora, o justo sairá da angústia. Então nós podemos, às vezes, de um momento adverso,
com palavras, com domínio de si, sairmos dessa situação adversa. Escaparmos daquilo que está prejudicando a família, a harmonia da família. Ah, mas ele me provoca. Ele faz de propósito. Ah, ela sabe que eu não gosto disso. Mesmo diante de provocações, ouça, se segure. Não estamos falando aqui do domínio próprio, daquilo que se passa pelas nossas palavras, pela nossa boca. O salmista do Salmo 39 disse assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Então, um dos fatores importantíssimos, é a tecla que eu estou batendo hoje, é esse. Para termos o domínio de si, nós temos que treinar isso, segurar a boca. E lá estava o salmista dizendo: vou guardar os meus caminhos para eu não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Aqui no sentido de impiedade, do provocador, daquele que causa um mal. E que às vezes, pode ser a pessoa dentro da mesma casa. Então, por isso eu digo, mesmo diante de uma provocação, se segure. A pessoa não está medindo as consequências, está te provocando, está te espetando, está te perturbando, fica tocando naquele assunto várias vezes. Calma. Guarde a boca, principalmente na hora da provocação. Você sabe, palavras, elas não ficam soltas aí no vento ou ao vento. Palavras, elas vão para a terra. São sementes. A gente fala coisa boa, a palavra não fica aí flutuando, voando, o vento levando, não. Ela cai na terra. Falou coisa boa, germina, cresce, dá fruto de coisa boa. Falou coisa negativa, a regra é a mesma. Não há uma exceção, não há um alívio. Deus não diz assim: você fala tanta besteira, meu filho, mas sabe, eu vou te abençoar assim mesmo. E passa a mão na cabeça. Não, Deus diz: guarda a boca, domine-se. E sabe que em Mateus 12, 35, fala de algo seríssimo, porque diz que as nossas palavras podem nos justificar ou nos condenar. Mateus 12, 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, daqui do coração, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, assim, palavras são semente. Aí o 37 diz assim: porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Há uma visão aqui de futuro, mas a gente pode perceber isso claramente no nosso dia a dia. Às vezes, de um dia para o outro, a gente colhe aquilo que a gente semeou lá, ali atrás, ontem. Às vezes leva um mês inteiro. Imagina a esposa magoada, imagina o marido ressabiado, desconfiado. Imagina a falta de confiança dentro de um casamento por uma coisa que foi dita lá atrás, há 3 meses. Aí depois se desencadeia numa situação negativa. Então, ouça, nós temos que saber administrar aquilo que falamos. Não é brincadeira, não. A nossa boca pode ser bênção como pode ser maldição. E há alguns passos que nos ajudam a ter esse domínio próprio, principalmente no falar. Eu vou mencionar aqui 2 pontos, que são atitudes, passos que nós podemos fazer ou criar para nos ajudar nisso, no domínio próprio. Primeira coisa, acabei de dizer, pensar antes de dizer alguma coisa, pensar antes de falar. Primeiro passo, eu vou me organizar, eu vou falar tranquilamente. Eu vou falar respirando, pausadamente. Mas na hora que alguém bater no carro, buzinar para mim e gritar, não fale nada. Segura. E o sábio, ele faz isso. O sábio, ele domina a sua boca. O Provérbios 16, 23 diz: o coração do sábio é mestre da sua boca. Coração
sentimentos, pensamentos, né? É mestre da boca. Então não é ouvi um desaforo aqui, já saiu por aqui, pá, não. Eu ouço, penso, me organizo. Se tiver que falar alguma coisa, eu falo com tranquilidade. A gente perde a razão quando a gente grita, esbraveja. Quando a gente se coloca na mesma altura da pessoa, seja lá no alto ou seja lá embaixo. A gente perde a razão. Então o coração tem que ser mestre da boca. O Provérbios 18, 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha o 21. A morte e a vida estão no poder do Lúcifer, do Satanás. É Bíblia Sagrada, Provérbios. Provérbios 18, 20. A morte e a vida. Como é que as pessoas dizem assim? O diabo faz, acontece, mata, rouba e faz o que quer no mundo. Somos nós, com a nossa atitude, com a nossa boca. Morte e vida estão no poder da língua. Agora, o detalhe, eu não quero criar essa coisa assim consternada, né? Eu estou vendo todo mundo quieto. Eu mesmo, às vezes, percebo que não controlei a língua. Então eu sei que uma mensagem como essa fica ali, né, tocando na ferida, às vezes numa cicatriz, numa coisa que você diz: poxa, eu não consigo me controlar, que infeliz homem eu sou. Mas eu não quero criar essa consternação, essa coisa assim, sabe, de você ficar muito contrito, não. Eu quero te levar à esperança disso aqui, ó. O que bem a utiliza, come desse bom fruto. Porque errar com atitudes ou com palavras, nós já erramos bastante todos os dias. Estou querendo te dar a direção do que de esperança pode surgir no teu coração. Eu posso ser um homem de boas palavras. Eu posso ser uma mulher com uma boca abençoada. Né? Eu estou te conduzindo a isso. Coma, usufrua desse bom fruto que pode sair da sua boca. Por exemplo, tome cuidado na hora de prometer alguma coisa e depois, aliás, até na hora você promete e sabe que não vai cumprir, mas aí prometeu. Aí a esposa diz: poxa, você me dá isso, você cumpre isso para mim, marido? Não, claro, não, claro. Eu sou mais eu. É o sapato, aquele de R$139,90. Que ela sempre diz assim: é 100 e alguma coisa. Não, R$139,90 é 140. É 200 e alguma coisa. Não, R$289,99 para mim é 300. Mas aí você compra. Não, claro, depois a gente vai lá no shopping. E olha o que diz o texto de Provérbios 20, 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo. Não, é de Deus, é pela fé, vamos fazer. E só refletir depois de fazer o voto. Então, né, o marido promete, aí a esposa diz assim: não, eu vou mudar. Eu vou mudar. Está falando com a boca, mas o coração está dizendo. Lá dentro, ela, às vezes diz assim, às vezes, não são todas as mulheres que fazem isso. Ela diz: pode deixar, meu amor, eu não vou gastar mais tanto o seu cartão no próximo mês. Mas lá dentro ela diz: é ruim. Mês que vem eu vou estourar o limite, vou passar até o cartão não aceitar mais. E aí ela passa 300, a maquininha diz: desculpe, compra não aprovada. Passa 200, por favor, tira uma mercadoria. Compra não aprovada. O cartão está lá no limite. Passa 100, tira mais uma mercadoria. Tururu, passou. Né? Então, às vezes ela promete: não, eu vou mudar. Ou então ele promete: não, eu vou fazer tudo por você. E aí não faz. É laço, né? Um laço. A gente se enlaça, a gente se amarra sozinho nessa precipitação. E por que isso? Por causa do ímpeto de, às vezes, até querer fazer bem ou de desconversar no momento. Você pode mudar isso, você pode fazer isso. Não, claro. Olha, pode deixar. É santo, é de Deus.
E a gente só pensa depois, né? Então, pense antes de falar. O outro passo é falar sempre a verdade. Muitas crises começam com a falta da verdade. Aí o Provérbios 21:8 diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. O que é honesto, o que é verdadeiro, o proceder dele é reto. Ah, mas falaram contra mim, me caluniaram. Amado, faz uma coisa, cuide da sua piedade, cuide de ser piedoso, deixa Deus cuidar da sua integridade. Porque integridade é assim, às vezes vem uma situação de alguém, uma calúnia, uma fofoca e mancha. Você é um empresário bem-sucedido, 30 anos de sucesso, vem alguém e fala que você tirou dinheiro, roubou, não fez nada disso, mas aí a tua carreira... Pastor, às vezes, tem 10 anos, 15 anos, sabe? Sempre com uma vida louvável. Vem alguém e diz assim: ih, ele rouba dinheiro, ih, ele tem uma mulher lá fora, ih, ele maltrata as pessoas. Aí alguém acredita, some da igreja, porque pensa coisas mirabolantes. Reputação vai lá embaixo. Aí você demora para recuperar. Mas faz uma coisa, eu aprendi isso. Cuide de ser piedoso. Deixa Deus cuidar da sua reputação. Fica forçando a barra não, dizendo, não, eu sou mais eu sou da verdade. Seja verdadeiro e ponto final. Claro que você tem que aguentar firme o período em que a calúnia está lá sendo fomentada. Aguente firme, não discuta, não faça nada. Continue sendo honesto. Tá? Por exemplo, Paulo disse assim em Romanos 9:1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu falo a verdade, não me desvio dela, ponto final. Esse é um caminho perfeito para você criar uma boa estrutura para a sua família, para que as crises se desfaçam, para que os problemas vão embora. Isso se passa pelo domínio próprio e se passa pela boca. Então, estou te dando essa dica. Fale só a verdade. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira. Olha aí o que eu falei há pouco. Não devemos ficar tristes porque às vezes escapamos ali, deixamos escapar uma mentirinha, uma coisa, sabe, uma falsidade. Todos nós erramos. Mas assim, vai deixando isso e vai colocando verdade. Não precisa virar uma pessoa totalmente transparente, verdadeira, de uma hora para outra. E por acaso, se você não conseguir hoje ou amanhã, dizer assim: eu não sou desses que deve viver a verdade. Você é desses sim. Você é da verdade sim. Você é da luz sim. Você só tem que se abrir para isso. Deixando a mentira, passe a falar a verdade. É porque a gente é membro um do outro. Imagine que dirá pessoas da mesma família. Tem até o mesmo sangue. O Filipenses 4:8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha o tipo de terapia que é se dominar e falar só a verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É uma terapia. Você começa lá por dentro, para depois a tua boca entrar em sintonia com isso. Pense no que é verdadeiro, tua boca vai falar só o que é verdade. E em quinto lugar, aqui dentro da mensagem, eu quero dizer que é muito importante falar a verdade em amor, estar atento ao momento e à forma de como falar, para não cometer erros. A língua pode ser veneno, como pode ser remédio, medicina, tratamento. E aí o Provérbios 12:18 diz assim: alguém eu não sei quem, mas alguém. Salomão diz: tem alguém, né? Tipo Jesus na mesa lá com os discípulos, apóstolos, e ele diz: um de vós é diabo. Aí os mais desconfiados: será que sou eu? Porque eu errei ontem, eu pequei. E lá estava o Judas sabendo, sabe? Sou eu. Mas assim, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Tagarelice é fofoca, sabe? A pessoa inventa um monte de coisa, a língua
coça para falar coisas. Às vezes é a língua que coça, às vezes é o ouvido, porque vem o tagarela, o fofoqueiro diz: você está sabendo da última? A pessoa diz: não. Quando alguém me diz assim: e aí, você ficou sabendo do fulano? Eu digo: não quero nem saber, né? Mas aí a outra pessoa coça o ouvido, uma coça a língua, outra coça o ouvido, e ela diz: tem uma coisa para te contar. Fulana traiu o marido, fulano, olha, abandonou a esposa, fulano fez. E às vezes a coisa vai se ampliando ou se amplificando. Aquela brincadeira assim do telefone sem fio, que você fala uma coisa no pé do ouvido de um, o outro para o outro, para outro, para outro. Quando a história roda 10 pessoas, já se transformou um pouco. Alguém espero que não esteja aqui entre nós. Mas há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Mas a língua dos sábios, medicina. Às vezes você, na sua lida com a sua família, você já passou um monte de problemas. Você conseguiu resolver, e daí você consegue falar disto para alguém, dando um conselho. Você ajuda outros, você faz uma cura, você usa de uma medicina das palavras para outro. Então, você deve perceber que o que Deus está promovendo nesses dias para nós não é uma coisa exclusiva, singular, só para uma pessoa. Eu vou viver feliz para o resto da vida. É para você, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para quantos? Aqueles que você vai encontrar aí na rua, vai cruzar com a tua história, e você vai poder dizer: nós podemos ter uma família feliz, nós podemos construir uma família forte. Há uma grande dimensão nisso, mas Deus está tratando do meu e do seu coração para a gente influenciar esse mundo aí fora. E aí fala aqui o 19, que o lábio veraz, aquele que fala a verdade, permanece para sempre. Agora a língua mentirosa, deixa para lá. Inventaram fofoca, fizeram uma calúnia de você, não passa de um momento. Que a tua boca seja uma boca tranquila, serena. O Provérbios 15:4 diz assim: a língua serena é árvore de vida. O Provérbios 12:6 diz: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Olha o Provérbios 12:14. Fala aqui de usufruir de coisa boa através da sua fala. Cada um se farta de bem, cada um se enche, de bem pelo fruto da sua boca. O que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Tudo que você faz, você tem retribuição. E aí diz que o que você fala faz com que você se farte desse fruto. Quanto mais coisa boa você disser, quanto mais você bem disser, ou a Deus, ou as pessoas, você vai comendo desse fruto. Então, amado, prepare-se para colher frutos maravilhosos da transformação das suas palavras e da transformação do seu ímpeto. Não é só se dominar para ficar uma pessoa zen, agora eu sou zen, o mundo não me afeta, mas é para você usufruir disso. Ter um bom resultado, ter um coração mais tranquilo, longe do estresse, longe de doenças que se acumulam dentro de nós e ficam aqui na cabeça, depois vão para o corpo, doenças psicossomáticas, da mente vem para o corpo. A pessoa fisicamente deveria estar bem, mas aí a cabeça está tão atribulada, porque se envolveu numa briga, numa guerra, numa discussão, porque dá trela, dá vazão, entra na sintonia do insensato, do tolo. Então, segura a tua boca, controle o teu ímpeto, domine aí o seu coração, você vai ter um bom resultado disso. Quero que você saiba, Provérbios 12:22, os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Agora, os que agem fielmente são o seu prazer. Deus gosta de ver uma pessoa que tem controle, domínio, que usa a boca, por exemplo, para falar de Jesus Cristo, para evangelizar. O Provérbios 12:17, o que diz a verdade manifesta a justiça.
Bispo, gostei desses conselhos, gostei. Só que tem uma coisa, bispo, em alguns momentos o domínio próprio, em alguns momentos para mim, esse negócio de dominar a língua, está muito longe das minhas forças, muito longe do meu pensamento, eu não consigo. Ouça, olha aqui nos meus olhos, peça ajuda a Deus. Oramos ao Senhor para pedir milagres, curas, provisão, porta aberta, mais dinheiro, mais recursos. Peça a Deus para mudar aqui dentro, no seu coração. Porque, vou te dizer uma coisa, quem mais merece as boas palavras da sua boca é a sua esposa, o seu marido. Então peça a Deus, Deus, eu não quero chegar em casa, mesmo que eu tenha um dia de trabalho atribulado, um monte de confusão, muita coisa para resolver, eu quero entrar em casa e ser uma pessoa serena, eu quero entrar em casa e ser um abençoador, porque, amado, vou dizer novamente, quem mais merece receber as boas palavras da tua boca, dessas que vão sair do bom tesouro do teu coração, é a tua esposa, é o teu marido, são os teus filhos. Mas então eu vou me transformar em outro quando entrar em casa? Depende, às vezes você tem que agir de uma forma enérgica lá para o trabalho, mas em casa você não é o general, o comandante, o gerente. E às vezes a gente confunde isso, a pessoa pensa que a casa é o quartel, que a casa é a empresa, é outra coisa totalmente diferente. Em casa somos um time, uma equipe, devemos andar juntos, submetidos uns aos outros. E aí eu digo para você, peça ajuda. Você acha que não consegue? Olha o que o salmista disse no Salmo 141, versículo 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Me ajuda, Deus, tapa a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Era uma oração sincera. O cara é bocudo, é linguarudo. Estava lá com a boca grande dele, só fala besteira, abre a boca toda hora, fala sem pensar. Ai, Senhor, ele cai em si, põe um guarda na minha boca. Está tentando um pouquinho se eximir de culpa. Pensando aí com maiores detalhes, que não seja isso. Deus, ou o Senhor tapa a minha boca, porque eu não posso fazer mais nada. Mas é um clamor de ajuda que o versículo 4 diz assim, não permitas que meu coração, olha que coisa tremenda, de acordo com aqueles conceitos que a gente leu aqui de Jesus, né, do coração, que sai coisa boa, não permitas que o meu coração se incline para o mal. De fato, a gente às vezes é iludido, o coração é enganoso, que eu não caia na prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias, que eu não me iguale a eles, que eu não fique igual ao ímpio. Senhor, me livra, porque eu sei que o resultado disso, do que passa aqui nas minhas emoções, vai ser o que eu vou falar. Então, Deus, tapa a minha boca, mas tapa aqui o emergencial, mas também cuida aqui, daquilo que é a raiz de tudo. Você não consegue fechar a boca, você não consegue se controlar, peça ao Senhor. Em último lugar, eu quero dizer, saiba administrar bem o seu falar, até para que você esteja em comunhão com o Espírito Santo. Porque nessa coisa toda, do que a gente fala, sendo um reflexo do que se passa no coração, nosso coração tem que estar em paz com Deus também. E Mateus 15:18 diz, o que sai da boca vem lá do coração. Aliás, é isso que contamina. Os judeus tinham muitos conceitos, né? Se pode comer isso, se come aquilo, vai te contaminar, você vai ficar impuro. Uma contaminação que às vezes era até uma regra sábia, para não comer coisa suja, cheia de bactérias, mas assim, o que fizesse mal para a saúde, mas eles levavam para o lado espiritual. Se você comer a carne de tal animal, se você misturar a proteína disso com aquilo, você fica impuro para com Deus. Aí, aqui Jesus vem falando, olha só, o que contamina não é o que você põe para dentro, não. De comida que entra pela boca, vai para o estômago, não. O que contamina é o que vem de dentro para fora, são as palavras.
Ele acaba com o conceito de comida ser impura. Na verdade, devemos dar graças a Deus por tudo quanto é tipo de comida, principalmente as light. Né? Graças a Deus que não é pesado, graças a Deus que não é calórico. E comer. Mas olha, temos que cuidar disso aqui. Ó. Aí o profeta Ezequiel, ele disse assim, 18:31, lançai de vós. O mesmo profeta, veja bem, o mesmo profeta que disse, Deus coloca dentro do peito do homem um coração novo. Tira o coração de pedra, põe um coração de carne. O mesmo profeta que disse isso, ele deixou a recomendação. Ele disse, joga para longe, lançai de vós. Joga no lixo. Todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Morrer no sentido de perder qualquer situação, de ter a família esboroada, destruída, de ter um relacionamento afetado. Aí o versículo 32 ele diz, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, mudai, convertei-vos e vivei. E aqui está falando justamente de uma situação terrena, não está se referindo à salvação eterna. Converta-se, mude, sabe? Mude o teu falar, mude o teu coração para você usufruir bem da vida. Mudemos então, amados, aqui ó, no coração e na boca. Amém? Eu creio que hoje você vai ter um novo começo. Eu até passei um pouco do tempo, esses 45 minutos que nós utilizamos aqui, Deus com certeza vai usar desse momento para te proporcionar um novo começo. Então submeta o teu falar, o teu coração ao Senhor. Saiba que Deus tem planos para a tua vida. Entrega o controle da tua vida para Deus. Peça sempre para Deus se antecipar, colocar na sua mente, no seu coração, o que você deve falar. Então, para que as tuas palavras, tua boca, o meditar do teu coração sejam sempre agradáveis a Ele. E que possam refletir algo bom para a sua família também. Porque Tiago 1:26 diz, se alguém supõe ser religioso, mas se não frear a língua, se não brecar as palavras, enganando o próprio coração, até a sua religião, é vã. Eu vou terminar com 1 Pedro 3:8, quando ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, usando a boca, as palavras para abençoar, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Tem tanta coisa boa preparada para você, tem uma grande herança, e Deus diz, você foi chamado para isso. Você está sendo lapidado, capacitado, você está sendo preparado para isso. Então, bendiga em vez de falar mal. Tenha domínio próprio, controle a sua língua, que a sua família, por conta disso, se torne feliz e forte, em o nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia.